Olá, amados, boa noite. Muito agradável para nós estarmos mais uma vez nessa transmissão da Primeira Igreja Batista de Brusque. E estamos aqui felizes pelo privilégio de podermos entrar na sua casa e compartilharmos um pouco daquilo que nós temos vivido nessa comunidade. Nós servimos ao Senhor Jesus e Ele é a razão de todo esse movimento que temos feito aqui. Que você se sinta bem à vontade conosco, e queremos agradecer ao Senhor, porque se podemos estar aqui, isso é porque Ele permitiu, pela graça dEle, mais uma vez, nesse dia. Esperamos que o seu dia tenha sido vivido na presença do Senhor, e queremos orar, entregando esses momentos, já colocando também a sua vida, sua família. Vamos nos ajuntar aqui, fazendo isso nesse nome maravilhoso dessa pessoa grandiosa que é Jesus Cristo. Ó Deus, que felicidade para nós podermos mais uma vez, nesse dia que já passamos, nos achegarmos agora enquanto comunidade, no início da noite, para engrandecer o Teu nome, ó Pai. Agradecidos estamos por Jesus Cristo ser a razão da nossa vida. Agradecidos estamos, ó Deus, porque podemos entrar na Tua presença, mesmo não estando presente aqui nesse salão. A Tua igreja se reúne. Nesse dia de hoje, muitas se reuniram ao redor do mundo, ó Deus, através de encontros parciais, outros mesmo com transmissão. O Seu nome foi edificado, foi louvado no decorrer desse dia. E nós estamos aqui para também, ó Deus, estarmos nesse movimento de engrandecermos ao Senhor através de canções, de orações e também, ó Deus, da leitura da Tua Palavra. Pai, que cada pessoa que esteja participando dessa transmissão possa receber do Senhor, no tempo do Senhor, aquilo que alimenta a alma. E nós queremos abençoar, ó Deus, os lares do qual temos o privilégio de estar entrando por essas transmissões. É a nossa oração de entrega, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria ler com você o Salmo 104, verso 33, diz assim: Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Amados, é isso que nós desejamos nesses momentos agora, junto com o Fernando. Nós cantarmos e sabermos que podemos meditar naquilo que cantamos pela palavra, e que você possa se alegrar conosco também no decorrer desses cânticos. Vamos cantar juntos. Boa noite, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Nós temos que ser gratos ao Senhor, porque Deus nos deu o seu melhor, que é Jesus Cristo. Em todo tempo, vamos engrandecer o Senhor. Eu sou grato por tudo. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E eu
pode cantar junto comigo em casa? Yeah, 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 louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 que possamos em todo tempo ser gratos ao Senhor. Que possamos, em momentos bons, momentos difíceis, ter gratidão em nosso coração. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Assim como a criança corre para a vida, restaura-nos, Senhor, nos guarda da fadiga. Mesmo que chorando, lançamos a semente, restaura-nos, Senhor, o coração e a mente. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Viva a esperança em cada coração, renova-nos, Senhor, com tua direção, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso alegre estamos, erguemos nossa voz. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Transborda-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor,
restaura-nos, Senhor. Amém. Louvado seja Deus por essas canções, demonstração de alegria, também uma oração onde nós desejamos viver o máximo da vida de Deus na nossa vida. Que o Senhor possa, de fato, encontrar em nós esse desejo e essa entrega, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Fernando. Deus possa fazer diferença na sua vida hoje, meu amado. Continuando, então, nosso encontro aqui, temos conversado sobre esse tema que começamos a falar no nosso aniversário, restaurados para crescer, e a ideia de crescer é crer e ser, restaurados para crescer. E hoje nós estaremos com o tema gratidão e alegria são frutos de maturidade. A ideia é estarmos olhando para o passado com as lentes da gratidão e do louvor. Se eu te fizesse uma pergunta, quando é que a alegria é necessária? Em que momentos a alegria surge? Como é que você trabalha a sua alegria? Você já parou para pensar nisso? Você é alegre, você é satisfeito em quê? Se eu lhe perguntasse o que lhe causa alegria? E a ideia de conversarmos hoje nesse prosseguimento do Salmo 126, que nós desejamos revisitá-lo mais uma vez, é que queremos descobrir na caminhada desse Salmo que ele fala de uma dinâmica na vida. Então, na dinâmica da vida, a alegria ela ganha espaço quando a gratidão comanda os sentimentos e as percepções. Na dinâmica da vida, e a vida ela é dinâmica, a vida ela é, como diz alguns, uma montanha-russa com emoção, às vezes descendo, subindo. Estamos vivendo nesse exato momento, momentos onde a dinâmica da vida está nos chamando a atenção para a nossa alma. Então nós queremos trabalhar a leitura do Salmo hoje, acreditando e vendo e descobrindo que na dinâmica da vida, como está aí a tela, a gente precisa entender que a alegria ela ganha espaço quando a gratidão comanda os sentimentos e as percepções. Então sorria, você está sendo cuidado. Essa é uma boa informação para você. Então, é refletir sobre a sua alegria. Porque um ambiente alegre, um ambiente festivo, ele é convidativo a todos nós. Mas nós queremos trabalhar uma vida satisfeita. E eu queria convidar você então, com esse pensamento, íamos para os Salmos, Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Temos trabalhado aqui a necessidade de sermos restaurados pelo Senhor, para que a nossa vida transborde da presença dEle. E o destaque de hoje são os versos 2 e 3. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui é um testemunho
uma alegria está sendo descrita, uma alegria está sendo demonstrada. Ninguém diante dessa leitura, desse relato, fica em dúvida do tamanho da alegria que está sendo dita aqui, que está sendo experimentada pelo povo. O texto fala: a nossa boca encheu-se de riso, e termina dizendo que estamos alegres. O que é uma boca cheia de riso? Então não temos dúvidas de que o texto está dizendo de um momento de uma grande alegria. O verso 2, que nós estamos hoje com foco mais sobre ele começa com a expressão então, indicando conclusão de um fato anterior, né, de algo que anteriormente foi relatado. E o verso 1 traz a razão de tamanha alegria, isso que encheu a boca de riso. É o retorno dos cativos à terra, é o retorno dos nossos irmãos à nossa terra. Como já dissemos aqui nos encontros anteriores, as implicações, a importância deste cativeiro, ou da volta deste cativeiro para a história do povo de Israel. Isso é um dos grandes marcos na história do povo de Israel. E fica bastante caracterizado neste salmo em particular, que todo o movimento de libertação teve o Senhor como agente condutor, o agente promotor. Como já demonstrado na semana passada, nós trouxemos um quadro onde isso fica claro, principalmente no verso 1, quando a gente vê o tempo do Senhor, o quando é o tempo do Senhor que está agindo, ele é o sujeito, ele é que age. E como é que ele age? Ele age trazendo de volta. E quem ele traz de volta? Ele traz de volta os cativos. E para onde ele está trazendo? Para Sião. Por isso que é uma volta, o ponto de referência é a casa do Senhor. De onde? Eles estavam vindo de um cativeiro. E o estado é como um sonho, é um estado de satisfação, um estado de alegria. Então, este quando que nós já trabalhamos, ele é identificado no passado da história do povo. O que o Salmo está nos comunicando é que houve um quando do Senhor na história do povo. Houve um tempo em que é identificado como o agir de Deus. Dentro da história, eles estavam olhando para o passado, vendo a história, e era possível, então, identificar, era possível pensar aquele tempo que Deus havia agido. Quando Deus muda a história, como diz lá, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Amados, muitas vezes a gente precisa entender, precisamos aprender com este salmo e identificarmos o nosso passado, o agir de Deus. Muitas vezes o sofrimento da vida, eles nos roubam a capacidade de olharmos para trás e encontrarmos o agir de Deus. Precisamos identificar o quando do Senhor na nossa história. Entendo que o que abre os nossos olhos, o que vai abrir os nossos olhos, os olhos da nossa alma, é quando nós podemos enxergar o agir de Deus, o agir de Deus na nossa história. É a gratidão que abre os nossos olhos para enxergarmos o agir de Deus na nossa história e isso trazer para nós o sentimento de gratidão, estarmos gratos. Olhar o passado com gratidão, ele é diferente de olharmos o passado com nostalgia. A nostalgia, eu vejo muitas pessoas olhando o passado com sentimento nostálgico, muitas vezes eu me pego fazendo isso. Mas o problema da nostalgia é que a nostalgia ela cega. A nostalgia ela ameniza o sofrimento ou os sofrimentos. A nostalgia, de certa forma, é um olhar romântico. É quase que uma fuga. Quando nós fazemos uma releitura do passado
e aí nós camuflamos e achamos então que o passado que foi o grande tempo da nossa vida. Diferentemente, eu entendo que quando nós olhamos o passado pela lente da gratidão, nós vamos encontrar caminhos de vida em meios aos sofrimentos. A gente não camufla as dores, a gente não vai supervalorizar nem as dificuldades e nem as conquistas. Olhamos com maturidade e encontramos então a razão para agradecer. Amados, essa é a lição que eu vejo do Salmo. Nós só podemos agradecer pelo passado quando nós olharmos para ele com gratidão. E a gratidão vai fazer com que a gente encontre no nosso passado coisas difíceis, dores que foram vencidas. Então, o convite é olharmos para trás, não para a lamúria, mas olharmos para trás e chegarmos à grande conclusão. Cara, se estamos aqui hoje, se podemos olhar para trás, é porque nós sobrevivemos ao passado. Só pode ser grato, só pode agradecer pelo passado quem sobreviveu a ele. Isso em si já é uma história de gratidão. Uma das coisas que aprendo com este salmo é a amplidão de uma alma agradecida. Por quê? Porque o movimento ele se torna único. O Senhor trouxe de volta aqueles. Ou eu estou indo de volta para me encontrar com aqueles. Então, quando o Senhor trouxe de volta, foi como sonho, foi um ponto de encontro. Você consegue identificar como que isso foi belo na história do povo. E eu queria fazer um desafio para você. Você consegue identificar no seu passado o agir de Deus? Quando o mover de Deus na sua história mudou tudo. Eu queria que você, durante essa conversa aqui, você pensasse sobre isso. Se possível, inclusive, que você pegasse algo para anotar. Será que você seria capaz de pegar um bloco e anotar quais são as ações de Deus no seu passado que você hoje reconhece que foi Deus? E aí você vai conseguir anotar isso e louvar a Deus por isso. Um desafio que eu lhe trago já aqui, quando nós terminarmos aqui, que você possa fazer um exercício de memória do agir de Deus na sua vida e louvar e engrandecer a Deus por isso. O que nós temos aprendido aqui na leitura desse salmo é que Deus sempre age. Se trouxermos então a gratidão para nossas emoções, para o nosso coração, nós vamos reconhecer o agir de Deus, porque Deus sempre age. O problema é que muitas vezes as dificuldades presentes, elas muitas vezes roubam da gente a capacidade de ver Deus agindo na nossa história. Então eu desejo rapidamente aqui destacar alguns comportamentos, algumas ações, algumas observações que podem nos ajudar nesta postura diante da vida. O primeiro ponto que eu vejo é que o louvor, ele acompanha a alegria do povo de Deus. O louvor acompanha a alegria do povo de Deus. O texto diz no verso 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amados, louvor é reconhecimento do agir de Deus. Louvor é uma maneira de adoração, louvor é uma maneira de testemunho. Uma das fortes características do povo de Deus é demonstrada pelo louvor. Se tem uma produção forte na Bíblia, na história, é a capacidade que a igreja teve e tem de demonstrar louvor e agradecimento a Deus. Muitos dos testemunhos da igreja na caminhada, na história, isso está registrado, por exemplo, em canções. E é bom a gente lembrar isso, porque uma coisa que nós aprendemos com a Bíblia
e é claro, com a nossa própria experiência, se assim temos com o Espírito Santo, é que a alegria ela faz parte do fruto do Espírito Santo. Como diz lá em Gálatas 5:22, que tem uma lista do fruto. E diz lá que o fruto do Espírito, o Espírito aí é com E maiúsculo, é o agente, é o Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, estou destacando aí a palavra, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tudo faz parte do fruto do Espírito. E é interessante que o amor, que é a base, ele vem seguido da alegria. Quem ama, ele até sofre, mas o sofrimento de quem ama é um sofrimento satisfeito. Porque a melhor experiência do amor, de todas as emoções, quando é feita, ela deve ser feita no amor. Então a alegria, quando vivida pelo Espírito Santo de Deus, ela é feita no amor, ela acompanha um estado de satisfação da alma, ou ela traz, ou ela demonstra, mesmo nas diversidades. Temos muitas dificuldades, amados, reconhecemos isso, de agradecer, de nos alegrar em tempos de adversidade. Não estou falando aqui, nem defendendo, espero que ninguém entenda mal, aquela alegria boba, aquela alegria estética. Não estou falando aqui daquela inocência alienante, a espécie do jogo lá da Poliana, né? O jogo do contente. Não é isso que eu estou dizendo. Exatamente o contrário disso. Nós não negamos as dificuldades. A nossa alegria é um estado de alma e não condicionantes de ambientes. Eu falo de uma vida satisfeita. A vida olhada como graça. Estou vivo. É a flor que se abre com a brisa. É a criança que corre para a vida. Eu encontrando abrigo, eu encontrando satisfação em viver. A vida para aquele que é satisfeito não é fardo, é graça. E muita gente, eu sei disso, tem muita gente que tem uma predisposição à melancolia e tem muita dificuldade em lidar com isso. Mas eu conheço na história próxima, vivida, vivenciada, que melancólicos, aqueles que lutam com depressão todos os dias, eu consigo encontrar pessoas nesse estado que elas estão resolvidas na vida, estão satisfeitas em Deus, mesmo lutando com a sua melancolia, com a sua depressão. E o que é isso? Isso é fruto, isso brota. Então, amados, eu acredito que isso inclui a todos nós. Não se exclua da possibilidade de viver o fruto da alegria. Talvez você olhe e fale, mas comigo não é assim, porque eu tenho uma doença que rouba de mim o meu humor, rouba de mim a minha capacidade de abrir-me. Acredita, o fruto da alegria ela é destinada a todos. E você não está fora disso. E em nome do Senhor Jesus, Ele pode transformar a sua vida, experimentar essa alegria, rompendo os fardos de um viver pesado. Você vai continuar na sua luta, mas vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus. A principal característica dos seguidores de Jesus sempre foi o louvor. O canto de alegria sempre foi expressado. Existem históricos, né, as manifestações de louvor que foram compostas, e isso marca a caminhada da igreja. E na própria Bíblia tem uma história bastante conhecida por aqueles que já têm uma caminhada de fé, é a experiência de Paulo e Silas na prisão, uma prisão injusta, uma prisão onde eles sofreram sem nenhuma culpa. E o texto é lindo lá em
Atos 16, 25, que diz lá o texto: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando a Deus. Os outros presos os ouviam. Vou repetir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Você consegue imaginar uma pessoa que é presa injustamente nos açoites, à meia-noite resolver cantar? E o texto é lindo dizer que os outros presos escutavam tudo isso. Além de fazerem algo inusitado para as condições normais de quem está numa situação de sofrimento e perseguição injustas, geralmente o que se vê nessas condições? Reclamação, lamúria, revolta. Cara, eu fui preso injustamente, deram um tapa na minha cara. Geralmente nós, em ocasiões como essa, nós ouvimos xingamento e não louvor. Então, de onde Paulo e Silas tiraram força para louvar a Deus? Porque eles sabiam que a vida deles não estavam jogadas ao léu. É aquilo que nós já lembramos hoje. Eles reconheciam o agir de Deus na história deles. E é interessante que diz o texto que o louvor de Paulo e Silas reverberou entre os outros presos. E aqui já está registrado algo que se assemelha ao Salmo 126. O Salmo 126 fala que até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Então aqui vem o segundo ponto que eu quero destacar, o outro comportamento que serve de aprendizado para nós. O louvor testemunha como lidamos com a vida. O louvor testemunha como lidamos com a vida. Estou lembrando aqui de um amigo lá de Brasília, que ele contou a seguinte experiência. Toda semana ele reunia um pequeno grupo na casa dele, e eles então ali, antes de começar, eles estavam cantando, eles tinham as canções para cantar, ele pegava o violão, e foram vários encontros assim. E um dia, o vizinho, na verdade uma senhora, fez o seguinte testemunho: olha, eu estou muito feliz de você ter me chamado hoje para participar, porque toda vez que vocês reuniam, eu vinha com a minha cadeira perto da parede, e eu ouvia vocês cantarem, e eu ficava feliz de ouvir aquilo e desejoso de participar daquilo. Amados, é essa possibilidade de atrairmos pessoas, porque nós temos uma vida que testemunha, e o louvor, ele é forte. É um forte testemunho de como lidamos com a vida. A gratidão e o louvor nos mostra como que nós lidamos com a vida diante das pessoas. Ser grato a Deus e ter a capacidade de louvá-lo constantemente é algo conferido somente à igreja. Mais uma vez eu quero destacar aqui, não é alienação, não é outra coisa, mas aquele que reconhece Deus agindo, mesmo em mesma luta, em meio à luta, ele é capaz de extrair da sua alma louvor. Isso deve ser uma constância e não apenas uma casualidade, não apenas um evento. Muita gente acha que vamos transformar, por exemplo, a nossa nação promovendo grandes eventos. Eu não sei se os grandes eventos serão os promotores que vão causar algo no Brasil, como um avivamento ou algo semelhante que se espera. Eu entendo que o principal impacto que podemos fazer é vivermos a integridade do Evangelho, isso todo dia. Ser grato e louvar a Deus continuamente é uma forma que fala do Evangelho, que fala do nosso caráter em Deus. Então, se lá na sua repartição do seu trabalho, você é o que mais reclama, você é o que mais solta comentários para baixo, muito cuidado, você ainda não entendeu que isso está comunicando para as pessoas que,
crer em Deus é a mesma coisa que não crer? Qual o impacto que o louvor comunica? Deixa eu repetir essa frase. Qual o impacto que o louvor na sua vida está comunicando na vida dos outros? Eu queria destacar aqui Hebreus 13, 15, porque ele nos ensina muito, muito sobre isso. Ele diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o quê? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Amados, louvor é fruto dos lábios, é expressado, é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Louvor é consequência e não causa. Só pode louvar aquele que de fato já confessa Jesus como Senhor. Esse é o fruto do qual nós já lemos que o Espírito Santo produz. Louvor é consequência, ele não é causa. A gente louva por quê? E não para quê? E aí nós chegamos à seguinte conclusão: não é o louvor que liberta, mas o liberta que louva. Você, por certo, já ouviu uma frase assim: quem canta seus males espanta. Eu acho que a versão gospel, o jeito gospel de dizer essa frase é: o louvor liberta. Amados, lendo um texto e observando a narrativa histórica daquilo que aconteceu com o povo, que aconteceu com Silas e Paulo, que aconteceu na história da igreja, aquilo que foi revelado e ensinado nos textos bíblicos, aquilo que acontece na minha vida e na vida dessa igreja, não é o louvor que liberta. É aquele que liberta que louva. Não louvamos a Deus para nos livrar de problemas. Por isso que o engodo, quem canta seus lábios espanta. Se fosse assim, músico profissional era a pessoa mais bem resolvida nessa terra. Cantores não dariam cabo das suas vidas. Não louvamos a Deus, repetindo, para nos livrar de problemas. Louvamos a Deus porque louvar é fruto. É incapaz de uma árvore não produzir o fruto a qual se identifica, a qual nós a identificamos. Louvor é fruto do nosso relacionamento, é fruto do reconhecimento de quem Deus é. Louvor não transforma ninguém em melhor pessoa porque está louvando. A gratidão, amados, eu quero trazer, talvez isso ajude você a entender algumas coisas. A gratidão nos posiciona para o louvor. A gratidão, ela nos condiciona, ela nos coloca na posição de louvor. Por isso que ser grato vai nos ensinando a encontrar o agir de Deus. A gratidão, então, ela vai nos fazendo o quê? Estar satisfeitos em Deus. E isso nos capacita a ver os seus feitos, o agir de Deus, e, portanto, vai preparando o solo do coração para frutificar os louvores a Deus. Gratidão nos posiciona para o louvor. E quando você vê alguns textos, por exemplo, Salmo 118, 29, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Outros salmos vão dizer assim: celebrem os feitos do Senhor. O que nós aprendemos, amados, é que quando a gente lê os cativos foram libertos, a gente pode aprender hoje que olhar para o passado e louvarmos a Deus. A nossa história é marcada por atos da vida de Deus. Nós aprendermos a louvar a Deus pelo passado é um grande aprendizado que esse salmo nos dá.
aprendermos a sairmos da lamúria, trocarmos o semblante baixo pelo riso, não o riso abobado, mas o riso do contentamento. Por isso nós podemos olhar para trás e encontrarmos a gratidão, porque se nós estamos aqui, é porque nós estamos num ponto adiante. E se nós estamos num ponto adiante, não interessa a condição que você esteja hoje. Você pode, nessa condição de estar hoje, dizer ao Senhor, se eu posso falar, pensar, agir, é porque o Senhor me trouxe até aqui. E aprender com isso. Por isso que Neemias vai dizer, 8:10, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Ou então, uma outra versão, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá, como se fosse uma ação sempre presente. Então, amados, louvor não é meio, mas fruto. Não depende da circunstância. O cristão sempre achará motivos para louvar, porque o que fala de nós não são as circunstâncias, mas aquele que nos garante uma paz em meio às dificuldades. Então, louvar a Deus não é fuga, louvar a Deus não é alienação, não é negação de problemas, é descoberta. Podemos viver uma vida satisfeita, porque nós fomos primeiramente alcançados pela graça do Senhor. Louvar agradecido é quando damos crédito a Deus. Que Deus é esse? Esse que ajudou na nossa caminhada. Esse que está libertando cativos. A minha pergunta é, de quantos cativeiros você já foi liberto da sua vida e quantos você vai precisar ser liberto ainda na sua caminhada? Por isso que Senhor, transforma-nos, renova-nos. Essa é a nossa oração. Amados, eu entendo que nós precisamos sermos restaurados e crescermos em gratidão, na gratidão e no louvor. Amadurecermos uma vida aberta pela alegria, aquela que nos faz enxergar o agir de Deus cuidadosamente e amorosamente na nossa caminhada, na nossa história. Crermos e sermos agentes que testemunham da graça recebida. E como é que a gente vai comunicar isso? Através da alegria, através do louvor. Que sejamos maturos o suficiente para vermos além das circunstâncias. E eu já finalizando, eu quero trazer Abacuque 3, versículo 17 e 19. Olha que texto impressionante. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando na safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Amados, que belo testemunho. Isso aqui é maturidade. Que sejamos maturos o suficiente para vermos além da figueira sem flor, vermos além da videira sem uvas, vermos além do campo seco, vermos além do emprego que falha, além dos armários vazios, escassos, além das perspectivas desanimadoras que estão falando para nós, que possamos sempre nos exultar e nos alegrar no Deus da nossa salvação, esse Deus que age continuamente. E como diz o texto, a nossa força vem da alegria do Senhor. Você consegue imaginar que o nosso Deus, ele é pleno, ele é equilibrado no seu ser. E dentro do ser de Deus, a alegria faz parte do seu cerne, porque podemos experimentar o fruto que vem do Espírito do Senhor, e é a alegria.
Muita gente vê Deus como um Deus carrancudo, um Deus severo, punidor. Não consegue ver esse Deus que tem como marca a alegria. Quando você encontra a alegria do Senhor, isso te traz para a sua vida a força necessária. Como diz o texto, Ele não vai nivelar as montanhas, Ele vai te dar capacidade para subir as montanhas. Ele que te habilita. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que você possa encontrar, que a nossa comunidade de fé, possamos encontrar a alegria do Senhor, esse Deus que nós servimos. Sabe o que eu sonho? Eu tenho um sonho. Eu sonho com uma comunidade de fé que tenha como marca gente alegre, gente que louva, gente que reparte, gente que faz tudo isso com satisfação da vida, porque vivencia uma vida satisfeita em Deus. Esse é meu sonho para essa igreja. Que essa igreja cresça, restaurados todos nós, para repartirmos aquilo que recebemos. E só conseguiremos fazer isso se nós olharmos com gratidão e isso invadir a nossa vida a tal ponto que mesmo as máscaras não vão impedir das pessoas verem o nosso sorriso, a nossa alegria, a nossa satisfação, mesmo em tempo de escassez. Tem muita gente olhando para nós, esperando ver em nós a resposta para essa calamidade. Que eu e você sejamos então essa comunidade matura, que dá fruto da alegria. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Ó Senhor, Tu me cingiste de alegria. Ó Senhor, Tu me ungiste de alegria, pois Tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a Tua alegria. Eu Te louvarei saltando de alegria. Eu Te servirei, Senhor, com alegria, pois Tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a Tua alegria. Mesmo quando estiver atribulado, mesmo quando estiver sendo provado, Tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a Tua alegria. Ser cristão é aprender a viver contente, é se alegrar de um modo diferente, pois Tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a Tua alegria. Minha força é a Tua alegria. Amém. Que você possa ir nessa força do Senhor disponível a cada um de nós que cremos. Vá na força do Senhor, meu amado. Acredite. O Senhor revigora a nossa vida. Ele preparou a nossa ambiência de alegria, com a alegria dele. Amados, que Deus abençoe essa vida. Eu quero deixar aqui uns recadinhos para você. Assim, não esqueça de dar uma curtida aí nessa transmissão, se você dá um likezinho aí. Se você não é marcado nesse canal, marque, isso nos ajuda a manter esse canal aberto aí por aqueles que nos permitem. Tá bom? Faça isso. Então, o primeiro lembrete aí que a próxima transmissão vai acontecer na quarta-feira, 19h30.
pelo Facebook, está aí os horários das nossas programações. Toda segunda nós temos, de segunda a sábado, desculpa, todos os dias, de segunda a sábado, às 7 da manhã, nós temos o ponto de encontro, são as nossas devocionais que a igreja oferece, na página dela no Facebook, então você possa continuar acompanhando, são devocionais que nos posicionam para a vida naquele dia. Na quarta-feira, também na página do Facebook, nós temos o nosso culto de oração, e nós temos feito umas lives aí com pessoas interessantes e continuaremos aí essa caminhada. Você esteja conosco na próxima quarta, às 19h30, e sempre aos domingos, às 18 horas, como está acontecendo hoje, essa transmissão aqui da nossa celebração. Amados, uma ação que a nossa igreja tem feito para os membros e também para aqueles que querem receber a comunicação da igreja, é cadastrar esse número aí, ó. Você precisa cadastrar para você ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Você acessa esse número, cadastra aí nos seus contatos e dá um oi, vai lá no WhatsApp, dá um oi, para que você possa entrar na lista de distribuição das nossas comunicações. Isso é muito importante você fazer isso. Então não deixe de fazer isso. Anota esse número, vai lá e dá um oi, que você vai receber então as programações, os avisos e outras coisas mais da nossa igreja. E dentro disso, nós tivemos a campanha de mobilização de oração, a campanha mundial, e nós temos distribuído pelos em casa e também nas comunicações da igreja um formulário. Eu queria pedir a sua ajuda. Por favor, dá uma responde lá. Isso vai nos ajudar muito a nos posicionarmos nas próximas campanhas que iremos fazer, tá bom? Então você que é da nossa comunidade, principalmente, responda esse formulário aí que nós fizemos da campanha mundial de oração. Lembrando que dízimo e oferta, você precisa estar atento, você que é dessa casa, membro da nossa igreja, você pode fazer isso de forma eletrônica, para quem te mantém aí, está aí o aviso, tá aí, anote isso, você que já faz, eu agradeço a sua contribuição, que Deus te abençoe, né? Essa contribuição ela é feita para manter aqui os recursos dessa casa, os irmãos sabem disso, e que possamos ser fiéis nesse tempo tão difícil, onde nós não podemos reunir aqui presencialmente. Então, faça aí a sua costumeira contribuição de oferta e dízimo. E aí, por que isso? Nós já queremos trazer aí que nós temos atendido pessoas cada vez mais. Esse tempo é tempo onde nós podemos ajudar, e você pode trazer as suas contribuições também de alimentos não perecíveis aqui nas terças à tarde e nas quintas pelas manhãs. Ou se você quiser, faça contato conosco que nós podemos buscar isso. Nós temos ajudado, na medida do possível, famílias que estão com dificuldades nesse momento, e esse momento requer mesmo maior atenção. Quando você fizer uma compra, compra 1 quilo de arroz um pouquinho a mais, né? Compra um quilo de feijão e vai juntando aí, nos ajudando a ajudar essas pessoas. E também por oferta financeira destinada a isso, você pode fazer isso, tá bom? O Em Casa Virtual é uma oferta da igreja a todos aqueles que querem participar de um pequeno grupo, mesmo que não seja membro da igreja. Faça contato com o Juliano Togni e ele vai te instruir como é que você participa de um Em Casa nesses tempos. Você é convidado a fazer esse movimento. Tá bom? É isso? Ok. Que Deus abençoe você. Lembrando que nós ainda não estamos reunindo aqui presencialmente. Nós faremos isso, se Deus quiser, em breve. E você esteja orando por isso e tome os cuidados devidos para esse tempo. Tá bom? Deus abençoe a sua casa. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima transmissão.